Oi, gente, vocês estão bem? Eu espero que sim. Galera, já antecipo que esse vídeo ele vai ficar longo. É um vídeo em que eu quero falar sobre 2025. Aliás, eu preciso falar sobre 2025. É um ano que certamente marcou muito a minha história e eu sinto que eu tenho um dever comigo mesma, sabe? Pra deixar isso registrado. Pra mim e pra alguém, porque eu acho que nunca é só pra gente, né? Eu tenho, acho que, grandes lições tiradas desse ano de 2025. Então eu queria deixar registrado aqui. Então por isso eu já antecipo que provavelmente vai ser um vídeo longo. Aliás, eu já tava fazendo um vídeo antes aqui que ficou muito grande. Eu falei, não, vou interromper, tentar dar uma sintetizada maior pra pontuar. Que pra mim é largamente difícil falar sobre todo o universo de emoções que eu senti em 2025 sem me delongar. Mas, por outro lado, eu acho que não vai caber em palavras no fim, né? Tudo que eu tô sentindo e tudo que eu queria expressar com esse vídeo. Então, eu vou tentar ser sucinta, ser objetiva, mas eu já antecipo que provavelmente vai dar uma crescidinha aí pra vocês. Antes de falar sobre 2025, eu acho que é muito importante falar sobre 2024. Talvez ali um pouquinho até do final de 2023, que foi quando eu tomei a decisão de morar sozinha. Decidi por quê? Porque sim, né? Porque desde sempre eu sinto que uma das coisas que me norteia, que é de longe minha pedra basilar de experiência de vivência, é minha liberdade e minha autonomia. E eu sentia que eu precisava viver a experiência de morar sozinha pra me tornar adulta, de fato, né? Eu acredito muito nisso, aliás. Acho que a gente só consegue, de fato, se tornar adulto quando a gente vive isso. E aí, eu decidi sair em finalzinho de 2023, né? Primeiro semestre de 2024 foi a minha primeira. Então, foi o meu primeiro momento ali morando sozinha, né? Porém, eu tava enfrentando um momento pessoal bastante desafiador. Nunca abri isso largamente, mas eu acho que eu preciso falar sobre 2024. Eu me culpei um pouco por não ter falado sobre isso, ter perdido o timing de falar sobre 2024. Quando talvez fosse o momento, socialmente, né? De falar sobre isso. Mas eu sinto que cabe muito falar sobre esse período da minha vida, porque eu vejo como uma antecipação do que aconteceu agora em 2025 pra mim. Então, naquele momento ali em que eu tava vivendo esse meu primeiro semestre sozinha, eu tava vivendo um relacionamento tóxico, em que eu tava completamente fora de mim, né? Uma pessoa, eu tava fora de mim, acho que é essa a palavra. Inclusive, meu corpo físico estava fora. Foi um momento em que eu engordei ali no tempo desse relacionamento, eu engordei 13 quilos. Então, eu tava sobrepeso, eu nunca tinha me visto sobrepeso. Eu demorei pra me perceber sobrepeso, porque eu não me via, né? Acho que se tem uma coisa que define e resume bem um relacionamento tóxico é isso. A gente não se vê. Quando eu passei a me ver, eu já tava no fundo do poço, né? E aí, então ali no primeiro semestre do ano passado, eu tava relativamente nessa relação, mas muito imersa nela, tava completamente perdida de mim, até não estar mais na relação, né? E aí foi um momento bastante sensível pra mim, porque só quem já viveu um relacionamento assim tóxico sabe o quanto que é difícil quando você se vê naquela situação de descarte, né? Digamos assim. Digamos assim, não é assim mesmo. Então, eu quando eu me vi dessa forma, eu me senti assim, cocô do cavalo do bandido, e eu sei que não é só assim pra mim, é pra todas as mulheres que passam por essa situação, né? E aí, eu tomei uma decisão ali em meados do ano passado, foi a de ir pra Salvador. De forma estratégica mesmo, porque, novamente, acho que só quem já viveu um relacionamento tóxico sabe isso que eu vou dizer aqui, né? É muito difícil, primeiro, você reconhecer que o relacionamento é tóxico. Segundo, se perceber intoxicada. Terceiro, sair é mais difícil ainda, né? Ainda mais porque ele tem um fator de reforçamento por intermitência. Então, quando você sai assim. É um milagre quando você sai, né? Mas quando você sai, assim, o fim.
Então, eu tomei uma decisão estratégica. Então, muitas pessoas podem até imaginar isso como uma fuga, mas a minha decisão foi estratégica de sair de São Paulo. Eu preciso sair, porque senão eu vou voltar. E não porque é bom pra mim, mas porque eu tô doente. Porque a gente adoece numa relação assim, né? E aí eu tomei essa decisão. Larguei a minha vida, entre aspas, aqui, né? O que eu tinha de segurança. E fui viver uma surpresa. Tive o Eudes, meu amigo do coração, que embarcou nessa loucura. E assim decidimos. Então, dia 3 de julho tomamos a decisão, dia 3 de agosto estávamos na Bahia. E sério, foi de longe. Foi assim, naquele momento era exatamente o que eu precisava. Eu acho que em 2 meses eu já tava. Voltei. Voltei pra mim. E voltei tanto que até o meu corpo físico respondeu a isso. Eu aderi a um estilo de vida em que realmente eu vi ali o meu corpo voltar e eu vi a minha saúde mental voltar também. É lógico que a gente fica com sequelas, né? Quando a gente vive um relacionamento tóxico com uma personalidade patológica, a gente sai com sequelas. Com TEPT, enfim. Eu tinha essas sequelas, mas eu já tava bem mais com a minha autoestima mais fortalecida. Então, você fica menos suscetível a recair. Não que você não vá, mas fica menos suscetível, né? Enfim. E aí, eu vivi ali em Salvador de agosto, então, até janeiro desse ano. Voltei pra São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tava assim, totalmente projetada pra fora. Quero viver, vamos viver, bora viver. Porque essa é uma outra característica de Débora. Eu tenho uma urgência pela vida absurda. As pessoas falam, você tem tanta energia. Tenho, gente, eu tenho muita energia. E parando pra pensar, olhando pra 2025, eu olho e falo, cara, eu realmente tenho muita energia. E que bom, eu gosto de ser assim. E aí eu voltei com energia muita. Vamos viver, vamos calor, quero curtir, quero aproveitar e tal, tal, tal. Só que tinha uma parte minha que tava me sinalizando: você precisa parar, descansa. E eu não conseguia, por alguma razão, eu não conseguia parar. Muito pra fora, muito externada, muito externalizada, muito da vida, assim, do mundo externo. E pouco de mim, no sentido de reclusão, de descanso mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu digo isso, eu também sou uma pessoa altamente profunda, reflexiva. Mas eu precisava era de descanso mesmo, de pausa, sabe? E eu não tava me oferecendo isso. Tava, inclusive, tentando marcar férias. Eu tava levando isso pra terapia. Olha como era grave. E eu não tava conseguindo marcar minhas férias. Tendo um senso de eu preciso. Eu tenho que produzir, enfim. Aí quando foi em julho, né? Eu já tinha vivido muitas coisas no primeiro semestre. Já tinha feito 3 viagens. Já tinha ido pra 4 shows. Agosto estava planejando ir pra Salvador. Julho, planejando não, eu já estava com passagem comprada, hospedagem garantida, tava tudo certo. Já tinha comprado até o show do Suel que eu assisti de lá. E aí, o que aconteceu? Meu acidente, dia 7 de julho. Minha vida deu um 360, né? Então, aquilo que eu tava negligenciando de fazer, eu não tinha opção. Ou eu faço, ou eu faço. Parei. Precisei parar. Tive uma fratura gravíssima no meu tornozelo. Precisei passar por cirurgia. O médico disse assim: Débora, existem 3 formas de quebrar o tornozelo. Você conseguiu quebrar das 3. O material que eles tiveram que usar no meu tornozelo era adaptado pro meu caso. Então, falei assim, porque isso não é pra causar no hospital, a gente nem sofre um acidente, né? Olha, eu tô rindo agora, mas olha, gente, foi caótico, sério. Foi denso, foi bem profundo esse processo que eu vivi. Mas, Jung, meu teórico amorzinho da psicologia, no qual eu acabei de concluir uma pós-graduação, ele traz aí uma analogia com a alquimia, em que ele fala que esses momentos de nigredo, que é esse momento de densidade, de escuridão, são os momentos que a gente tem mais potencial pra aprender, pra evoluir e pra ressignificar. E isso é uma máxima que eu trago pra minha vida. Eu sou uma pessoa altamente capaz de transformar caos em ouro. Não tem uma experiência que eu vivi até hoje que eu não consegui transformar em ouro pra mim. Talvez seja essa a minha maior fortaleza. Além da de me permitir mergulhar no caos mesmo. Porque eu não fujo dele, não.
Eu sofro tudo que eu tenho pra sofrer, brigo com a vida, fico chateada. E isso não tira nem um pouco do que eu acredito ser a minha força. Na verdade, eu acredito que isso é o que me torna forte. Me permitir a vulnerabilidade. E esse processo que eu vivi de recuperação cirúrgica, ele me fez viver várias camadas dessa vulnerabilidade. Eu fui vulnerável para os meus pais. Eu pude me mostrar vulnerável para os meus pais. Eu fui vulnerável para as minhas relações. Eu fui vulnerável para mim mesma, principalmente. Eu entendi que eu tenho um limite. Então, foi um processo, assim, profundo em muitas camadas. Foi tão profundo pra mim que eu sinto que ali, especialmente no ápice da minha dor, do meu sofrimento, que foi o primeiro mês, desde o acidente, a cirurgia, foi que eu tava lá na casa dos meus pais, eu precisei morar com eles esse período, né? Eu fiquei 3 meses morando com os meus pais, porque eu não tinha condições de fazer nada por mim. Foi nesse período em que eu tava ali me conectando muito mais com a minha voz interior, simbólica e literalmente falando. Eu me conectei mais com a minha voz de artista, de cantora. E isso pra mim fez toda a diferença. Por quê? Em agosto, eu comecei a sentir uma necessidade interna. Eu acredito muito que todos temos, inclusive Jung fala sobre isso também com o que ele diz, né? Ele fala sobre termos o nosso self, que é esse senso de autodirecionamento, esse eu que vai além do nosso ego, dessa camada mais superficial. Eu atribuo ao self o nome de nosso eu divino. Essa parte divina que nos habita, essa centelha divina que habita em cada um de nós. Que ele tá o tempo inteiro te sinalizando pra onde você tem que ir. Às vezes a gente só não. Ou a gente escolhe não ver, a gente ignora, a gente quer agir com a cabeça, a gente vai fazer, só vai vivendo. Ou sobrevivendo, né? Porque acho que vida é isso, a gente olhar e ouvir essa parte. E meu self lá tava falando pra mim: olha agora pra tua. Antes eu tava falando, para. Não parei, o que aconteceu? Fui lá, quebrei o tornozelo. Tive que estar parando. Tive muita opção. Aí depois o que ele fez? Ele falou pra mim assim: ouve essa parte, você tá negligenciando essa parte de cantora, você precisa olhar pra isso. Eu tinha decidido em 2024 dar uma pausa na minha carreira de cantora porque eu queria focar na minha carreira de psicóloga. Eu sentia que se eu não colocasse energia em uma mais, eu ia perder o centro ali. Aí o que eu fiz? Falei, eu conversei sobre isso com amigas, falei assim, eu preciso olhar mais pra minha carreira de cantora nesse período, tá? De adoecimento aí, de pausa forçada. Isso em agosto. Gente, para mim, é sério, é bizarro quando você se alinha espiritualmente, como que as coisas elas começam de fato a acontecer. E eu esqueci de falar uma parte importante, muito importante, aliás, nesse processo todo, que eu. Prazer, bruxa, tudo bom? Sim, minhas irmãs morreram na fogueira, com certeza. Gente, eu sou totalmente da espiritualidade, bruxismo, bruxinha aqui, ó. Bruxismo é ótimo. Eu tinha feito um processo ali espiritual justamente pensando na minha carreira, a partir de abril. Comecei nesse processo a ter muitos sonhos assim, bizarros no sentido de. Eu me afogando em tsunamis, em que eu acordava ali, pegada, assim, até hoje, inclusive, eu falo sobre esses sonhos na terapia, porque são sonhos com muito conteúdo do meu inconsciente, sabe? E do meu inconsciente coletivo também, teoria de Jung. Gente, vou parar de falar, porque senão vai ficar muito teórico aqui o negócio. Mas Jung fala sobre o inconsciente coletivo e as mensagens que, às vezes, o nosso self, que é esse nosso eu divino, traz pra gente, pautado, inclusive, nesse inconsciente coletivo. E eu sinto que esses sonhos, eles estavam ali, sim, pra me sinalizar, porque depois muitas coisas começaram a acontecer e eu falei, cara, aquele sonho meu tava me trazendo, tava me chamando a atenção e eu não tava prestando atenção. Enfim. E aí, beleza. O que aconteceu? Ali, em setembro, comecei a receber sincronicidades, mais um conceito junguiano. Sincronicidade, o que é? Uma explicação, né? Um pouco teórica aqui. Dois eventos sem uma relação causal entre eles, mas que eles têm uma certa correspondência. O que seria um exemplo na minha vida, na minha experiência prática aí nesse momento de sincronicidade? Um amigo me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha usado uma música autoral minha pra produzir com inteligência artificial, que ele tinha tirado nota máxima e que eu devia investir nisso. Aleatoriamente. E eu aqui desse lado,
sentindo isso, eu preciso cuidar da minha parte de carreira de cantora. E aí chega essa mensagem. Recebi uma proposta pra ser backing vocal de Ju Marques, não sei se vocês conhecem, é uma cantora relativamente grande. Precisaria ir pra Goiânia, não pude ir, por quê? Estava acidentada. Essa proposta foi em setembro. Fiquei mal nesse período, fiquei muito arrasada. Mas depois, muitas coisas foram acontecendo que foram me mostrando que eu estava no meu caminho. Eu queria me alongar mais explicando sobre isso, mas eu acho que vai ficar cansativo pra vocês entenderem. Talvez eu fale em outro momento, desse momento específico, porque assim, tem muita riqueza nele, tem muita sincronicidade, tem muita mão de Deus em tudo nesse meu processo de cirurgia. Eu vejo cuidado divino comigo nos detalhes, desde a forma como eu fui socorrida, desde a minha cirurgia que aconteceu de forma rápida por se tratar de sistema público de saúde. Enfim, então foi um processo aí de muita intensidade e profundidade também. Acho que não é à toa que tudo começou a acontecer da forma como aconteceu depois. Foi um momento em que eu realmente me permiti viver o processo, pra variar, né? Eu aceitei, eu acreditei, eu confiei no que estava acontecendo comigo, sabe? De tá tudo certo como tá. Eu não briguei com Deus. Pra não dizer que eu não briguei com Deus, eu quis entender, claro. Ali, especialmente nas primeiras semanas. Mas depois, eu acreditei tanto, eu falei assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou sair mais forte. É uma máxima sobre mim. Não tem como eu não sair mais forte disso. E simbolicamente, eu tenho um tornozelo de ferro. É só o que eu sou. Posso cair quantas vezes eu for, vou levantar e ele vai voltar mais forte. Então, é. Sério, gente, 2025 pra mim foi um ano. Se no ano passado eu sinto que eu envelheci, sei lá, amadureci 15 anos, esse eu amadureci 30. Já tô uma anciã de experiência, assim. Eu me senti muito resolutiva, ao mesmo tempo muito me permitindo a passividade. Tanto é que nesse período, por exemplo, eu recebi muitos convites, porque eu sou uma pessoa altamente sociável. Eu precisava parar. Falei, gente, preciso de silêncio e de tranquilidade na minha cabeça alguns dias. Dentro do possível, né? E eu não parava. E aí, eu decidi então que eu ia parar. E, e parei sem culpa nenhuma na minha cabeça. Nenhuma culpa. Tranquilidade total. De é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Foi um período em que eu refinei mais a minha escuta interior, a minha escuta emocional, a minha intuição. Então, eu aprendi a confiar na minha intuição, de ouvir falar: é isso que você precisa? Vamos fazer. Sem brigar comigo mesma. Isso tá fazendo toda a diferença pra mim. E aí, né, em outubro, recebi a proposta pra. Setembro, aliás, recebi a proposta pra ser backing do Fela. E fiquei com eles aí esses 3 meses. E só não vou continuar porque. Com menos de um mês, com 20 dias que eu tava com ele, eu recebi uma proposta de empresariamento pra começar minha carreira solo, né? Então, 2026 eu tô nesse pé aí. Nesses pés, nesses 2 pés aí. Então, tô tentando enxugar muita coisa. Mas eu também não quero que fique cansativo pra você ouvir esse vídeo. Mas acho que 2025, assim, foi um ano que me ensinou sobre calma, sobre passividade, sobre confiança, sobre fé, sobre alto valor. Foi um ano que realmente eu me valorizei muito mais enquanto indivíduo. Sobre relacionamentos honestos, sinceros, porque também eu tenho uma rede de apoio fenomenal. Entendi quem é a minha rede de apoio. São poucos, mas são de extrema qualidade. E eu sou muito feliz por ter essas pessoas comigo e muito grata a Deus também por ter essas pessoas comigo. Aprendi muito sobre determinação também, porque não foi fácil me desdobrar ali a partir de setembro, principalmente, em 1000 para fazer as coisas acontecerem. Então, era eu trabalhando, era eu estudando, era eu aprendendo repertório, era eu fazendo fisioterapia,
Era eu dando conta da minha vida social. Então, assim, foi puxado. Foi puxado. Mas aqui estou eu pra falar sobre isso com muito afeto, muita paz, muita tranquilidade no meu coração. Terminando o ano de 2025, porque pra mim, a gente tá no dia 4 de janeiro. Pra mim, o ano tá terminando basicamente agora, porque até o dia 30 de dezembro eu tava fazendo show com o Fela. Eu tô aqui abrindo minha família porque eu queria ver quantos shows que eu fiz em 3 meses. Que acho que isso é um dado importante. Deixa eu ver, eu quero muito ter essa conta. O 20, 33. Deixa eu ver. Foi show, hein, gente? Foi show. 48 shows. Gente, 48 shows em 3 meses. Então, né? Então vamos lá. 48 shows, estudando, trabalhando, produzindo a minha carreira solo. Teve isso também, né? Que eu tava ali, paralelo, fazendo backing pro Fela e também começando a trabalhar na minha carreira solo. Tendo momentos com os meus amigos, tentando descansar, porque assim, foi difícil também conciliar com descanso. Então, assim, concluir a minha pós-graduação era um objetivo, desde antes de eu saber de tudo que ia acontecer, era um objetivo meu. Concluí até o dia 31 de dezembro, eu concluí ontem, dia 3 de janeiro. Mas considerado todo esse contexto aí, eu posso dizer que eu fui muito bem sucedida. Eu tinha um objetivo do meu shape, né? Eu tive que dar uma atenção pro meu corpo de uma forma diferente esse ano. Desenvolver mais consciência corporal. Estar mais presente, mais disponível para o que ele precisava, sabe? Então, esse foi um ano em que realmente eu me senti mais presente na minha própria vida. Não que no ano passado, ali no segundo semestre, eu não estivesse. Eu acho que eu tava, mas eu externei demais, porque eu tava vivendo ali um momento antes, né, de ir pra Salvador, por conta de toda a toxicidade da relação anterior. Eu tava vivendo ali um momento muito pouco direcionada pra mim mesma. E aí eu fui vivendo, fui vivendo, fui vivendo. Embalei. Sabe quando você pega uma ladeira e você vai? Eu senti que eu tava assim. Mas não era no sentido pejorativo, não. Era eu embalei mesmo e fui viver. Antes eu tava aquela coisa empenada que não ia e eu só fui. E aí, esse ano me convidou pra me recolher. Esse ano passado foi sobre centramento, talvez, encerramento de ciclo, conexão com raízes. Esse ano foi ano de reconexão. Foi ano de desacelerar. Foi ano de me conectar mais comigo. Acho que até a forma como eu tô falando tá parecendo mais tranquila do que já foi um dia, assim, sabe? Então, assim, eu sei que pra muitas pessoas 2025 foi caótico, foi catastrófico. E, gente, tá tudo certo ser. É ruim, né? Dizer isso, talvez. Ouvir isso, talvez. Mas tá tudo certo ser. A questão é o que a gente vai. Pra onde a gente vai direcionar isso, né? Como a gente vai direcionar? Em quem que a gente vai se apegar? Em que a gente vai se apegar? Eu escolhi, de fato, fazer do limão uma limonada nesse ano. Claro que eu não fiz isso sozinha. Eu tive, como eu falei, eu tive uma rede de apoio que não me permitia em nenhum momento falar assim, não, eu não me senti sozinha em nenhum momento. Só no hospital. No hospital eu me senti muito. Foi o auge da vulnerabilidade, da solidão ali pra mim. Mas fora esse período, eu não me sentia sozinha, eu me sentia amparada. As pessoas, inclusive, assim, as pessoas que estavam ali como minha rede de apoio, e eu quero falar, eu precisava falar o nome de todas elas aqui. Só que eu tô com medo de falar e esquecer de alguém. As pessoas que me foram rede de apoio, eu vejo muito como de fato cuidado de Deus por mim, sabe? Deus ali, ó, pegando na mão e falando: você não tá sozinha, você não tá sozinha. E, gente, a gente tem isso disponível o tempo todo pra gente. O tempo todo.
É muito da forma como a gente escolhe ver. Porque não foi fácil pra mim também ver dessa forma. Foi um processo. Mas eu escolhi enxergar assim em algum momento, né? De passar e olhar pra essa situação dessa forma em algum momento. Então, meu convite é que a gente consiga sempre fazer dos limões. Porque 2026 a gente sempre chega assim, né? Vai ser tudo de lindo, de maravilhoso, ou yeah. Mas, gente, a vida não é romance, né? E se tem uma coisa que eu também aprendi aí nesses 2 últimos anos, é isso. Não tem romance nenhum. É mais drama do que tudo. Mas ela tem lá os seus momentos também de resolução, de felicidade. Então, que a gente se atenha a isso, que a gente também olhe pra vida com essa perspectiva de brilho que ela traz pra gente, sabe? Porque ela traz também. Eu costumo dizer assim, quando a gente tem momentos bons, a gente tem que fotografar. E eu não digo só literal, não. Eu digo mentalmente falando, né? Porque o dia mal, ele vai vir. É um fato. A vida é essa oscilação. Só que a gente precisa se lembrar dos dias bons. Porque aquele dia mal, ele vai passar. E como a gente vai escolher também passar por isso, sabe? Por toda a situação que eu vivo, eu escolho aprender as minhas lições. Isso é uma escolha. Sofrer é uma opção, né? A dor, ela é inevitável no processo da vida. Sofrer ainda é uma opção. Então, acho que a gente tem que intencionar. O que eu quero que esse momento de sofrimento, esse momento de dor, me eternize, me traga. Então, eu trago muita gratidão. Muita gratidão. Eu tive um momento do meu processo esse ano de eu não conseguir olhar pro meu pé. Porque eu ficava constrangida de que meu pé nunca mais ia ser o mesmo. De que que eu não ia. Eu tinha medo de terminar o ano e não conseguir voltar a ser quem eu era. Eu ainda não tô completamente reabilitada. Eu ainda tenho uma certa limitação no meu tornozelo. Mas isso é dentro do esperado. Pra o momento que eu tô. Mas chegou um momento ali que eu tinha medo de, será que eu vou ser quem eu fui um dia? E eu não sou quem eu fui um dia. Eu sinto que eu sou mais forte. Como eu disse, eu tenho um tornozelo de ferro. Então, eu desejo muito que a gente consiga aí com que tudo que 2026 vai trazer pra gente, porque vem novidade. Esse é um fato. Que a gente perceba as sincronicidades. Que a gente esteja atento, porque como eu disse, isso tá disponível pra todos nós. Essas sutilezas da vida. Às vezes é na fala de alguém, às vezes é numa placa que você lê e que você não dá devida atenção. Parece uma brisa muito louca que eu tô falando pra vocês. Mas eu tenho propriedade de fala do que eu tô falando. Propriedade de fala do que eu tô falando não ficou legal, mas vocês entenderam. Bem redundante pra ficar bem firme. A gente tem tudo isso disponível, a gente não tá desamparado, a gente não tá sozinho. E a vida tá o tempo inteiro tentando mostrar isso pra gente. Eu sei que nem sempre é possível a gente ver assim. Mas se não for, se te restar um pouquinho de força, busque ajuda externa, se for o caso, pra você conseguir ver dessa maneira. Porque isso é o que vai salvando a gente todos os dias. A gente sai do modo sobrevivência pra viver. Eu sinto que nesse ano, apesar de muito recolhida em boa parte dele, eu me senti viva, vivendo e não sobrevivendo. Ano passado também, né? Foi um ano que eu, assim, segundo semestre vivi muito. Vivi demais. 2025 eu vivi muito intensamente. Profundamente mesmo. E viver todos os meus processos, todas as minhas dores, acolher os meus processos de dor, de casulo, como eu costumo dizer, me fazem voar, né? Me transformam uma borboleta todos os dias. Então, eu desejo muito que a gente consiga aí nesse ano de 2026 tirar as nossas próprias morais, né? Das nossas histórias. Tudo que a vida, ela ofertar para que a gente viva esse ano, que a gente acolha e viva
abertamente esses processos, sabe? Pra que a gente transcenda, de fato. Vou citar Jung de novo. Gente, tô um nojo, porque assim, né? Ele é muito maravilhoso, gente. Vale muito a pena entender Jung. Pra mim, ele é top. Ele fala que... E assim, é interessante, né? Como, mais uma vez, a gente vai sendo... Tem coisas que a gente já sabe. A gente só vai descobrindo durante a vida. E Jung, pra mim, é uma dessas. Porque acho que tudo que ele traz como teoria pra ele são coisas que a minha alma já sabe. Já sabe, né? Já tem por conhecimento, por aprendizado. Já vive assim. Eu já me envieso assim. Acho que estudar ele só mostrou que realmente tem conhecimentos que transcendem o nosso racional. Porque tem coisas que não se explicam. Por exemplo, como que muitos dos conceitos... Já deu uma abertura aqui de parágrafo. Peraí, já vou voltar. Como que eu nunca ter estudado a fundo uma pessoa me traz... Ouvir ele hoje, estudá-lo hoje, me traz para um estado de, cara, eu já sabia tudo isso que ele tá falando pra mim. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já sabia tudo isso que ele tava falando pra mim. Parece que fui eu que fiz essa teoria, porque é assim que eu toco a minha vida. Então, e ele fala sobre que era isso que eu ia dizer, né? Ele fala sobre o conceito de individuação, que é quando a gente sai, né? A gente é um com a nossa mãe, e a gente vai caminhar em direção a esse processo de ser um. E não é ser um no sentido individualista da coisa, mas de ser indivíduo mesmo. E eu sinto que todos esses processos que eu vivi esse ano me colocaram na posição de indivíduo. E eu desejo para nosso 2026 que tudo que a gente viva coloque a gente em processo, em perspectiva, em evidência com esse indivíduo que somos. Com essa face nossa que às vezes a gente nem vê. A gente vai vivendo a vida assim, nem a nossa. A gente tá vivendo e só vai. Que a gente esteja presente na nossa própria vida. Eu acho que é o que mais importa. E é delicioso quando a gente faz isso. Até no caos fica bom. Porque a gente sabe que aquele caos vai passar. Porque é um fato sobre a vida. E quando ele passar, vão ter ficado experiências incríveis. Então, se o caos vier, e ele virá em algum momento, que a gente esteja presente, que a gente esteja com a gente. Que a gente esteja... E olha, eu também tava pensando sobre isso. Que bom que eu vivi esse processo em 2025. Porque eu já tava bem mais presente na minha vida. Se eu tivesse vivido isso ali no primeiro semestre de 2024, acabou pra mim. E até nisso eu sinto o cuidado de Deus, assim. Que nada é por acaso. Nada é uma pura coincidência da vida. Eu tava sentindo alguns dias antes que eu tava sentindo medo de pilotar. E aí, alguns dias depois, uma semana, 2 semanas depois, eu sofri um acidente. Então, tendo alguns déjà vus. E a gente, se você parar pra ouvir, prestar atenção, você vai ver que não é brisa da minha cabeça. A gente sente, a gente percebe. Eu sou uma pessoa completamente orientada pelas minhas emoções e pela minha intuição. Completamente é muito forte. Acho que eu já fui muito mais emocionada. Hoje eu tenho mais pezinho no chão. Os 30 fazem bem pra gente, né? Eu tô com 31, mas eu sinto isso. Então, é isso. Eu precisava muito deixar registrado o que foi 2025 aqui. Falei pacas, como eu disse, ia ser um vídeo longo. Mas eu desejo que você consiga chegar no final e que esse vídeo também promova em você reflexões, pensamentos, insights, emoções, te traga um pouco mais de consciência de você mesmo. Eu acredito muito nisso. Em muitas fases, em muitos processos da minha vida, eu já ouvi coisas de pessoas que eu não... Na hora ali eu não validei tanto, ou passou, mas que, sei lá, semanas, meses, anos depois aquilo fez sentido pra mim. Porque isso também tem a ver com o nosso processo de autodesenvolvimento, nosso processo de maturação psíquica. Então, eu desejo que, se você chegou até aqui, que esse vídeo, ele cumpra uma função positiva e pra você. É quase como se fosse um testemunho do meu 2025.
Ali na virada 2025, 2026, eu tava sentada na igreja com os meus pais, porque eu decidi fazer isso, não sou religiosa. Tenho uma espiritualidade muito livre, mas eu senti uma necessidade muito grande de estar com eles e de estar num ambiente de agradecimento apenas. Eu não queria pedir nada, eu só queria agradecer. Porque em 2025 eu, eu me atravessei em muitas frentes, eu me conectei em muitas frentes, eu ouvi essa minha voz divina interior, que tá, e todos temos disponível. Me conectei com ela, peguei nela, confiei nela, e eu sinto que é o meu caminho. E se as coisas não saírem como eu gostaria que saíssem em 2026, eu sei que tá tudo certo. Não tem nada de errado. Esse é o ponto. Tá tudo certo exatamente como tá. E é isso, gente. Queria muito agradecer a minha rede de apoio, que foi incrível pra mim em 2025. Ai, eu tô com medo de falar o nome de esquecer alguém, gente. Eu vou mandar esse vídeo no particular de quem foi a minha rede de apoio. Acho que é melhor. Mas, assim, tops, né? Tops. Meus pais. Não sei o que seria da minha vida sem eles. Minha marida, que no dia do aniversário dela, que foi o dia que meu acidente aconteceu, ela estava comigo no hospital. Te amo, Bru, você, pra mim, foi surreal. E Ká, né, a esposa da minha marida. Ai, eu tô com tanto medo de falar e esquecer. Essas aqui foram o topo. Mas tiveram pessoas, assim, que ficaram responsáveis pelo meu cuidado. A Rá, minha nail designer, que cuidou de mim, veio até minha casa pra cuidar de mim. A minha designer de sobrancelha também, a Carol, também cuidou de mim, foi até minha casa. Minha panelinha da escola, Paty, Carol, Nanda, amo vocês. Minha panelinha da Sua América, Ângela e Gé, também amo vocês. Obrigada por terem estado presentes. A Aline também, que veio aqui com o Rafa. Quem mais? Gente, eu tô com medo de esquecer. Mas tem gente, calma. Minha prima Bia, também essencial nesse momento. Lu, a proprietária aqui de onde eu moro, também é essencial nesse momento. Carol, né? Não tenho o que dizer. Carol e GG, que foram incríveis, me ajudaram demais nesse processo de tudo, assim, do dia do acidente com a banda do Fela. Carol me emprestou roupa, obrigada, que querida. Tem mais, tem mais. Gente, Eudes, pelo amor de Deus, Eudes, como assim? Eudes, meu amigo, que também tava amigo do caos. Eu amo que meus amigos são amigos do caos. Tava aqui comigo também, no momento que o olho do furacão tava acontecendo. Paloma e Murilo. Olha, Paloma, de verdade. Que mulher que você é. Só gratidão. Minha espiritualista também, a Ju, que cuidou de mim espiritualmente nesse período. Ária também, minha outra espiritualista. Ambas cuidaram de mim nesse período. Me ajudaram muito a dar perspectiva para o que estava acontecendo comigo no âmbito espiritual. Minha psicóloga, Kelly. Então, só gratidão. Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo de esquecer alguém. Carol, gente, minha massoterapeuta, Carol. Ana Carol, obrigada também pela presença. Sarinha, minha fisioterapeuta. Gente, minha fisioterapeuta, Senhor amado. Cara, não sei o que seria de mim também sem ela. Obrigada, você me ensinou a andar de novo, isso não tem preço. Rodrigo Fella e banda, sem palavras. Deram uma perspectiva completamente nova num momento tão desafiador pra mim. Minha empresária, Shane e meus produtores musicais, Thales e Xandeco. Gratidão por vocês estarem aqui. E também darem uma nova perspectiva pra cantora Débora. Meus amigos de banda de casamento também. Vitinho, Diego. Vocês deram uma perspectiva também muito importante aí nesse momento caótico. Cuidaram de mim. Então, só tem gratidão aqui dentro, gente. Eu acho que eu falei a rede de apoio essencial. Falei. Se eu não falei, depois eu mando no particular. Não, eu falei sim.
E meus pacientes, né, gente? Porque os meus pacientes, eles não sabem o quanto eles me salvaram. Eles não fazem ideia do quanto eles me salvaram nesse meu processo de recuperação, sabe? Foi essencial pra mim. De fato, a presença deles na minha vida. Eu não falo só financeiramente falando, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu costumo dizer que o meu trabalho é um trabalho missionário, assim. Ele atravessa camadas da nossa própria psique, da nossa própria personalidade. E é isso, gente. Então, tô preocupada. Era pra ter feito. Eu tenho os nomes aqui, mas eu ia ter que pausar o vídeo pra falar. Mas eu tenho basicamente certeza de que eu falei o nome de todo mundo que foi essencial aí nesse meu processo de recuperação. Foi um ano em que eu realmente também descobri sobre relacionamentos. Em que prateleira colocar cada pessoa. Então, essas pessoas estão na prateleira de rede de apoio, de realmente pessoas que eu sei que eu posso contar. Isso também é muito importante. E é isso, gente. Desejo para nosso 2026 aí muita energia fluindo, muito movimento, principalmente, porque acho que quando a gente represa ali, a gente adoece. Muita saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente dá conta de tudo, né? Então, que venha muita saúde aí pra gente, muito autoconhecimento, muito aprendizado e muita prosperidade em todos os sentidos da palavra. Viu, galera? Acho que vou retomar esse hábito aí de fazer vídeos. Eu só não vou me estender tanto. Beijo.